Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Vida Pós-Culto. Meu nome é Edson Vargas e a proposta deste canal é aprendermos juntos a manifestar uma vida cristã fora das quatro paredes do prédio da igreja. E nada melhor do que começar este canal com um vídeo falando sobre o livro que guia a nossa fé. Entender como ele foi escrito, como ele foi inspirado, como ele foi dividido, quais os principais eventos, qual é o tema principal da palavra de Deus. Isso é de grande importância para um cristão. Você já percebeu que Deus ele se manifesta através da sua palavra? Quando Deus decidiu criar o universo, ele criou através da sua palavra. Ele disse haja e houve. Não é? Importante entender também que Deus decidiu se revelar através da sua palavra. Por isso, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus é entender, é compreender melhor o Criador e o seu propósito. Existe uma frase que dizem o seguinte: aquele que não lê a Bíblia, ele é obrigado a acreditar no que dizem sobre ela. Por isso que existe muitas pessoas sendo enganadas e muitas vezes até intencionalmente, porque as pessoas não estudam mais a Bíblia. Basta alguém dizer em cima de uma plataforma e as pessoas acreditam. Por isso que o nosso exemplo tem que ser os crentes de Bereia. Olha o que diz Atos, capítulo 17, o verso 10 até o 12. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos. Um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Ter ovelhas que estudam a palavra, meus irmãos, é uma questão de orgulho para muitas pessoas. Preste bem atenção que os crentes de Bereia, ouvindo Paulo e Silas pregando, eles não se contentavam só com aquilo. Quando eles iam durante o dia pesquisar se o que Paulo e Silas, preste bem atenção, Paulo e Silas estavam pregando, estava dentro da palavra de Deus. Então não entenda, não é uma afronta. Estudar a palavra de Deus deve ser um requisito mínimo para ser um cristão. Enfim, no nosso primeiro vídeo nós vamos estudar juntos a origem do nome da Bíblia, um pouco sobre a organização dos livros e os seus autores. Preste bem atenção como foi dada a origem do nome Bíblia. Na antiguidade havia uma cidade chamada Biblos, localizada onde hoje é o Líbano. Biblos era famosa por produzir e exportar papiro, um material usado para fazer rolos e livros. As pessoas começaram a associar o nome da cidade com os livros feitos de papiro. Com o tempo, a palavra Biblos passou a ser usada para qualquer material escrito em papiro e depois para qualquer livro. Quando os primeiros cristãos quiseram se referir à coleção dos seus escritos sagrados, eles usaram o termo Bíblia, destacando que se tratava de uma coleção de livros sagrados. Então, quando falamos de Bíblia, estamos literalmente falando de uma coleção de livros. No entanto, é importante entender que a Bíblia é mais do que um livro. Ela é o livro dos livros. Ela é uma coleção de 66 livros diferentes, escrito por 40 autores, tá certo? Que exerceram mais de 20 profissões diferentes, escrita em 3 idiomas diferentes e em 3 continentes diferentes, ao longo aí de quase 1.600 anos. Do início de Gênesis até o final de Apocalipse, existe aí 1.600 anos de diferença. Se você abrir aí a sua Bíblia na página do índice, você vai ver a seguinte organização: o Antigo Testamento, aí de Gênesis até Malaquias, e o Novo Testamento, incluindo aí Mateus até Apocalipse.
Inclusive existe uma piada antiga que eles falavam o seguinte nas igrejas, que a página mais lida da Bíblia era o índice. Mas você sabe por que os livros estão nessa ordem? Você sabia que os livros não estão numa ordem cronológica dos fatos, mas estão organizados de uma forma literária? Como assim? Nós vamos discutir hoje nesse vídeo a organização protestante do Antigo Testamento, porque apesar de conter os mesmos livros da Taná, que é a Taná? É a Bíblia judaica, não é? A organização é um pouco diferente. A forma como os livros estão na Bíblia protestante está um pouco diferente a ordem da Taná, que é a Bíblia judaica. Porém, são os mesmos livros. Nós vamos falar sobre a organização do Antigo Testamento católico no próximo vídeo dessa série, porque existem alguns livros a mais na Bíblia católica do que na Bíblia judaica e na Bíblia protestante. É os livros que nós chamamos apócrifos ou deuterocanônicos, né? A divisão da Taná, ela é da seguinte forma, também não é na ordem cronológica, mas é também de uma forma literária. Ela é dividida em 3 seções. A primeira seção é a Torá, que são os 5 livros de Moisés. Depois nós temos os Neviins, que são os livros dos profetas. E aí existe duas subdivisões, né? Os profetas pré-exílio babilônico e os profetas pós-exílio babilônico. Logo depois nós temos a última divisão, que são os Ketuvim, ou traduzindo, os escritos, que incluem aí os livros poéticos, os 5 rolos e os livros também chamados históricos. Existe uma lógica histórica aí nessa divisão. Tem um conceito um pouco saudosista, judaico, mas fica para um próximo vídeo aí essa explicação. Vamos entender então a organização da divisão aí protestante do Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros são chamados livros de Moisés, mais conhecidos como o Pentateuco, que significa os 5 rolos, é uma palavra grega que significa 5 rolos, ou Torá, que é uma palavra hebraica que significa ensinamento ou instrução. Todos eles foram escritos por Moisés, a quem Deus aí preparou durante toda a vida para ser o primeiro grande líder da nação dos hebreus, não é? E também para dar início à Escritura Sagrada, não é? Ele que foi criado dentro do palácio de Faraó, foi ali o hebreu mais bem preparado para enfrentar essa tarefa, tanto de liderança como para dar início às Escrituras. Porém, alguns estudiosos vão dizer que o final do último capítulo de Deuteronômio foi escrito por Josué, já que o final desse livro trata aí tanto da morte quanto também do destino do corpo de Moisés. E aí, no livro de Deuteronômio, nós terminamos a seção do Pentateuco. Logo em seguida, nós temos 12 livros históricos, que são aí divididos na classe literária históricos, os livros chamados históricos. Josué é o primeiro livro que foi escrito pelo próprio Josué, que aí documentou a história enquanto ele vivia. A tradição do Talmud, que é a tradição oral dos judeus, né, do povo hebreu, atribui a Samuel os escritos aí do livro de Juízes, Ruth e a maior parte de 1 Samuel. Mas quem escreveu o restante de 1 Samuel e o livro de 2 Samuel? O próprio Samuel, ele fundou uma escola chamada Escola dos Profetas. E os alunos desta escola foram os responsáveis por escrever o restante de 1 Samuel e todo o segundo livro de Samuel. Essa mesma tradição afirma que o profeta Jeremias pode ter sido o escritor dos livros de Reis. De fato, é uma sugestão que não é impossível, porém, alguns eruditos, alguns doutores ali
da teologia vão dizer que é um pouco provável. Por quê? Porque quem escreveu o livro de Reis parece ter vivido na Babilônia, o que não aconteceu com Jeremias, porque Jeremias nunca foi para a Babilônia. Em vez disso, Jeremias, já idoso, acabou indo, né, para o Egito. Isso você vai ver lá em Jeremias capítulo 43, do verso 1 até o verso 7. Além do mais, na data mais recuada possível para o livro de Reis ter sido escrito, que fica ali entre 561 a.C., Jeremias provavelmente teria ali por uma média de 86 anos de idade. Por conta disso, os estudiosos eles afirmam que a melhor posição quanto à autoria dos livros de Reis é admitir que a identidade do autor é desconhecida. Então, o que se sabe é que a pessoa que escreveu os livros de Reis viveu durante o exílio na Babilônia, o que não aconteceu com Jeremias, e realmente ele teve acesso a fontes privilegiadas do registro da monarquia, tanto de Israel quanto de Judá, que aí já é outro assunto, quando nós podemos falar no vídeo posterior sobre como que o reino de Israel se dividiu em dois. Vamos dar continuidade. A tradição judaica, ela vai atribuir ao escriba Esdras os 2 livros de crônicas, quando ele retornou do exílio babilônico. Esses 2 livros eles vão contar novamente os acontecimentos dos livros de Samuel e também dos livros de Reis, mas com outra perspectiva. Também é atribuída a Esdras a autoria do livro com seu próprio nome e também do livro de Neemias, porque eles eram contemporâneos, né? Já o autor do último livro da seção dos históricos é Esther, o livro. O autor é desconhecido. Pelas pistas deixadas no livro, podemos deduzir que se tratava de um judeu persa que possivelmente residia na cidade de Suzã. Também se lê no livro sobre o nacionalismo intenso desse judeu e a preocupação com uma festa que só é tratada no livro de Esther, que é a festa do Purim. Alguns estudiosos acreditam que o autor pode ter sido Mordecai, porque os relatos são de alguém que tinha acesso aí à realeza, o que era claro com Mordecai. E aí nós terminamos a sessão dos históricos. Os próximos 5 livros, eles são conhecidos como os livros poéticos. Quando nós abrimos a primeira página dos livros poéticos, nós apercebemos logo uma transição dos livros históricos para os livros poéticos. E a intenção aí dessa série de livros é oferecer ensinamentos, provérbios de sabedoria, e por isso são conhecidos também como literatura sapiensal, ou seja, são livros que vão te fazer pensar, que vão te fazer refletir sobre a vida, sobre escolhas da vida. O primeiro livro aí dessa série de livros poéticos é o livro de Jó. Inclusive, é muito provável que o livro de Jó tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E a tradição talmúdica atribui a Moisés a inscrição do livro de Jó. A história de Jó, ela se passa na terra de Uz, que ela é vizinha ali da terra de Midian, que foi a terra onde Moisés se autoexilou, né, durante 40 anos depois que ele fugiu do Egito. Alguns estudiosos acreditam que Moisés tenha escutado a história de Jó na terra de Midian e tenha registrado. Porém, possa ser que o próprio Jó ou seu amigo Eliú tenha escrito o livro, né? Logo depois nós temos aí o que nós chamamos de a harpa de Israel, não é? Nós gostamos muito, muitas pessoas gostam, inclusive, de fazer os seus devocionais com esse livro, que é o livro de Salmos. Ele foi escrito por pessoas diferentes, como muitas pessoas pensam que foi só Davi. Não, mas existe vários autores. Davi, ele escreveu 75 dos Salmos. Salomão, ele escreveu 2,
o Salmo 75 e o Salmo 127. Moisés, ele escreve os Salmos 90. 12 desses salmos foram escritos por um músico do templo chamado Asaf, que é o Salmo 50 e o Salmo 73 até o 83. O Salmo 88 foi escrito por outro músico aí chamado Emã. 10 dos salmos foram escritos pelos filhos de Corá. E 50 dos salmos são de origem desconhecida ou de autor desconhecido, autor anônimo. A tradição talmúdica vai atribuir a Esdras alguns desses salmos, desses 50 salmos, né? A maior parte, então, é escrito aí por Davi. Logo em seguida nós temos o livro de Provérbios. A maior parte aí do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Agur escreveu o capítulo 30 e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Alguns historiadores acreditam que esses nomes eram apelidos do próprio Salomão. Também é de autoria de Salomão o livro de Eclesiastes e o livro de Cântico dos Cânticos. Inclusive, algumas bíblias vêm escrito Cânticos de Salomão, não é? Então, nós vemos aí que termina assim a série dos livros poéticos. Logo em seguida, nós temos o que nós chamamos de livros proféticos. São os próximos 17 livros do Antigo Testamento. Essa seção dos livros proféticos são dividida em duas subseções, não é? Os profetas maiores e os profetas menores. Isso não quer dizer que os profetas maiores eram mais importantes que os profetas menores. Essa subdivisão só existe porque os profetas maiores são porque escreveram mais. Ou seja, os livros dos profetas maiores é maior. Então é literalmente por conta disso, não é? O primeiro autor, o primeiro livro dos profetas maiores é o livro de Isaías, que foi escrito pelo próprio Isaías, conhecido também como o maior profeta messiânico, já que no livro de Isaías contém a maior quantidade de profecias sobre o Messias. O próximo livro é o livro de Jeremias, que foi escrito pelo próprio Jeremias com o auxílio do seu escriba chamado Baruque. E foi o último livro a ser escrito antes do exílio ou da invasão babilônica. O livro de Lamentações, em algumas bíblias vem escrito Lamentações de Jeremias, por tradição é atribuído ao próprio profeta, porém alguns estudiosos acreditam que o livro pode ter sido um compilado de vários autores, já que o livro é um conjunto de 5 poemas, não é? Lamentando o cumprimento aí das profecias de Jeremias, cada um com um estilo um pouco diferente de escrita, especialmente o capítulo 3, porque é o único capítulo que lembra muito a escrita de Jeremias, e por isso os estudiosos só atribuem aí o capítulo 3 a Jeremias, e os outros 4 pode ter sido escrito por outros autores. Logo em seguida nós temos aí o livro de Ezequiel, não é? Que escreve o livro com seu nome, já exilado na Babilônia, com o objetivo aí de fortalecer a fé, a esperança do povo, não é, no retorno para Israel. E nós temos logo em seguida o último livro da categoria Profeta Maiores, que é o livro de Daniel, escrito por ele mesmo, escrito por ele mesmo, mostrando aí a soberania de Deus no período babilônico. E aí nós fechamos a subdivisão de profetas maiores e entramos na subdivisão de profetas menores, dando início aí com o livro de Oséias. O livro de Oséias, que foi escrito por ele, tem o intuito de mostrar o julgamento de Deus e também a restauração para o povo de Israel. O livro em seguida é o livro de Joel. Nós vemos claramente que é uma convocação de Deus para o arrependimento do povo.
Em seguida nós temos o livro de Obadias, que é um encorajamento ao povo de Judá, que está enfrentando aí alguns problemas vindo de Edom. O livro de Jonas, que é uma incógnita também sobre o seu autor, mas provavelmente foi escrito pelo próprio Jonas, mostra que Deus também aplica a sua misericórdia em outras nações. Essa é a intenção do livro de Jonas. Logo em seguida nós temos o livro de Miqueias, escrito pelo próprio Miqueias, não é, que é o anúncio do julgamento de Deus contra o pecado do povo de Israel e a promessa da restauração após o exílio. Naum vai escrever o seu livro, que é um conforto ao povo de Deus, não é, ao povo de Israel, ao povo de Judá. Abacuque também escreve o seu livro com o propósito, no momento de tribulação, conduzir a fé do povo para Deus. Sofonias escreve também o seu livro, convidando o povo também para o arrependimento e fortalece a esperança numa restauração após o exílio. Aí Zacarias escreve também o seu livro, falando sobre as bênçãos prometidas e também fala sobre a vinda do reino de Deus. E o último profeta da série dos profetas menores e o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, vai falar aí sobre o pecado do povo, vai denunciar o pecado do povo, também denunciar o pecado do sacerdote, não é? E vai anunciar o julgamento do Messias. O que nós vemos ali na série dos profetas é que ao mesmo tempo que Deus vem falando sobre o julgamento, falando e conclamando o povo para o arrependimento do pecado, Deus também provê uma restauração para o povo. Logo quando termina o livro de Malaquias, nós temos um período chamado o período intertestamentário, ou que nós chamamos de o silêncio de Deus, não é? Esse período aí é o período que acontece entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, dura 400 anos. Nesse período não existe nenhum escrito profético, por isso é chamado período intertestamentário. Porém, o que nós sabemos do que aconteceu durante esses 400 anos foi escrito por um historiador chamado Flávio Joséfo. Também está escrito nos livros apócrifos, esses livros que eu falei para vocês, que está na Bíblia católica, a mais no Antigo Testamento, foi escrito nesse período. E também o que nós sabemos do que aconteceu nesse período, nós temos aí de escritos gregos e também de escritos romanos. E aí se finda aí o período intertestamentário. Logo em seguida, nós temos o Antigo, o Novo Testamento. O Novo Testamento, não diferente do Antigo Testamento, também está dividido por gênero literário e não por ordem cronológica dos fatos, né? Alguns estudiosos vão dividir aí o Novo Testamento em 3 partes, não é? Livros históricos, cartas e Apocalipse. Outros vão dividir em 4 partes: livros históricos, cartas paulinas, cartas gerais e profético, que é o livro de Apocalipse. Vamos falar sobre todas essas divisões. Os 5 primeiros livros são chamados de livros históricos, não é? Seguido pelas 21 cartas e logo em seguida Apocalipse, que tem um tom ali profético. Os livros históricos, eles são os evangelhos e Atos dos Apóstolos. O que nós vemos é que o primeiro evangelho, ele é o evangelho de Mateus. Ele foi escrito pelo próprio apóstolo. O tom judaico desse livro, não é? Falando ali como que ele descreve a genealogia de Jesus, que eram coisas que os judeus apreciavam tanto, não é? Como o mineirês que nós temos aqui. Você é filho de quem? O judeu tinha essa preocupação. Então,
Mateus, a forma que ele descreve a genealogia de Jesus, a forma que ele traz referência aos costumes judaicos, sem dar muita explicação para que a gente possa entender que os costumes são esses, prova que o Evangelho de Mateus foi escrito para o povo judeu. Diferente, por exemplo, do Evangelho que vem logo em seguida, que é o Evangelho de Marcos, não é? Além do Evangelho de Marcos ser o menor dos evangelhos, ele foi o primeiro a ser escrito. Você sabia disso? O Evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos. Marcos, ele usa o relato do apóstolo Pedro na sua escrita. O fato do Evangelho narrar a onipotência de Deus, não é? Apresentar Jesus como aquele que tem um poder sobre todas as coisas, mostrar Jesus como rei, não é? Principalmente um rei que serve. Esse evangelho ele foi endereçado para os romanos, não é? Por quê? Porque os romanos eles eram práticos, eles eram pragmáticos, eles não estavam interessados em discurso, em belas palavras. Por isso que o Evangelho de Marcos ele é muito enfatizado nas obras, mais nas obras de Jesus do que no seu ensinamento. Diferente, por exemplo, do Evangelho que vem logo em seguida, que é o Evangelho de Lucas, que é o que retrata, é o Evangelho mais completo, né? O Evangelho mais detalhado. Ele é o que melhor organiza ali a vida de Jesus. Esse Evangelho ele foi endereçado especialmente para os gregos, não é? Que diferente dos romanos, eles buscavam ali sabedoria, ensinamento, não é? Acima de tudo. Então Lucas ele retrata isso muito bem no seu livro, mostrando Jesus ali como um mestre, como o mais sábio de todos os mestres. Provavelmente Lucas ele é o único autor gentil do Novo Testamento. Então não temos relato de outro autor no Novo Testamento que não seja judeu, a não ser Lucas, não é? Isso é importante entender, porque é isso que faz com que o Evangelho de Lucas tenha aí uma linguagem universal, não é? Para todas as nações e não somente para os judeus. Esses três evangelhos eles são chamados de evangelhos sinópticos. Por quê? Porque eles vão narrar os mesmos acontecimentos, eles estão interligados entre si, diferente do próximo evangelho, que é o Evangelho de João. Entramos aí no último evangelho, que é o Evangelho de João, que é conhecido como o Evangelho suplementar. Por quê? Porque João vai narrar a história de uma ótica diferente, né? Dentro do seu próprio ponto de vista. O que nós entendemos que, pesquisando, as únicas histórias no Evangelho de João que estão nos outros três evangelhos é a alimentação dos 5.000, não é? A última ceia, a crucificação de Cristo e a ressurreição de Cristo. O restante da história é muito singular, só tem no Evangelho de João. Por isso ele é conhecido como o Evangelho suplementar, ou seja, ele contribui, ele aumenta, ele colabora com os outros evangelhos, aumentando um pouco mais a história. O alvo desse evangelho era combater uma heresia que vinha crescendo muito no meio da igreja, que era chamado de gnosticismo. Os gnósticos, eles afirmavam que toda a matéria era má e por isso Deus ele não poderia habitar num corpo humano, rejeitando então a divindade de Jesus. Era isso que eles falaram, que não tinha como Jesus ser Deus, porque Deus não poderia habitar em uma matéria tão ruim como o corpo humano. Por isso, logo no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele já vai tratar Cristo como Deus, não é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então esse evangelho, ele era para combater esse tipo de heresia que vinha crescendo dentro da igreja. Logo em seguida nós temos o último livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, que foi escrito aí por Lucas. Ele é a continuação aí dos acontecimentos dos evangelhos. É a continuação ali do que Jesus começou nos evangelhos e vai continuando ali em Atos através da ação do Espírito Santo no meio da igreja, mostrando aí a expansão do evangelho
não é de Deus além dos domínios dos judeus, mas indo para todo o mundo, como Cristo falou. Assim nós terminamos aí a seção dos livros históricos. Logo em seguida, nós começamos aí a seção das cartas, das epístolas. E o que é epístola? Epístola não é as mulheres dos apóstolos, tá certo? Epístola é uma palavra grega aí que significa carta. É isso. Então, essa seção de cartas, de epístolas, ela é dividida em duas subdivisões, assim como no Antigo Testamento. Nós também temos subdivisões aqui. As cartas, existem duas subdivisões, que são as cartas paulinas e as cartas gerais. Paulo, ele vai escrever as cartas de Romanos até Filemon. Algumas dessas cartas são destinadas à igreja, outras cartas a alguns líderes, e uma carta é escrita para um amigo, não é? Falando aí de dificuldades, de problemas doutrinários enfrentados dentro da igreja, orientação, e também vai falar sobre correções, ensinando doutrina para a igreja. As outras cartas são cartas gerais, ou seja, para todas as igrejas, que também aí vão tratar sobre doutrinas e ensinamentos, não é? O título dessas cartas carrega o nome do seu autor, por exemplo, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas, Tiago. A única carta que ela tem uma dúvida referente ao seu autor é a carta aos Hebreus. Essa carta, a maioria das pessoas, a maioria dos estudiosos acreditam ter sido escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Porém, alguns também acreditam ter sido escrito por Apolo. Existe inclusive uma teoria interessante que vai dizer que esta carta foi escrita por uma mulher chamada Priscila. Você não conhece Priscila, vai ler Atos, vai ler as cartas de Paulo, que você vai saber quem ela foi. Foi uma mulher sensacional que contribuiu muito para a igreja do primeiro século. Então, essa teoria vai dizer que Priscila escreveu esta carta e que ela preferiu não se identificar para proteger aí a carta de preconceitos que tinham na época por ter sido uma mulher que escreveu. Porém, é só uma teoria. Eu, particularmente, acredito que tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo por conta da forma da escrita, não é? A última seção do Novo Testamento aí é a seção profética, composta apenas por um livro. Que livro é esse? O livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. O livro de Apocalipse, ele vai relatar visões que Deus deu ao apóstolo João para que servisse ali de uma forma trazendo esperança para a igreja da época, que estava sendo perseguida e massacrada, não é? Tanto pelos romanos, também por outros povos. Curiosamente, nós vemos no livro de Apocalipse um paralelo que se complementa ali entre o livro de Apocalipse e o livro de Gênesis. Acompanha comigo no slide. No livro de Gênesis, o paraíso ele é perdido, e no livro de Apocalipse, esse paraíso ele é restaurado. No livro de Gênesis, o descanso ele é interrompido, e no livro de Apocalipse, esse descanso é reiniciado. No livro de Gênesis, a maldição ela é pronunciada sobre o homem, e no livro de Apocalipse, essa mesma maldição ela é cancelada. No livro de Gênesis, o inimigo ele entra em cena, e no livro de Apocalipse, esse inimigo ele é condenado e banido eternamente. No livro de Gênesis, o nosso acesso à árvore da vida é cortado. E no livro de Apocalipse, esse acesso é novamente liberado. No livro de Gênesis, Deus quebra o seu relacionamento pessoal com o homem. E no livro de Apocalipse, nós vamos morar com Deus. Assim, nós terminamos o vídeo da série Panorama Bíblico. Por isso, eu quero fazer um convite especial para você. Se inscreva neste canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para você não perder
o segundo vídeo da série Panorama Bíblico. Valeu!